Seja bem-vindo à quinta e última jornada do Campeonato Nacional de Karting 2017 no circuito do Bombarral. Foi aqui que se ficaram a conhecer os campeões de um campeonato ao rubro desde o início até ao fim. Depois de Portimão, Leiria, Viana do Castelo e Palmela, foi a vez do Bombarral com muitas decisões pela frente. Antes de dar início às emoções, vamos conhecer a pista do Cartódromo do Oeste, constituído por uma área total de 8 hectares. Pilotos ansiosos, lutas ao mais alto nível, vontade de subir ao pódio. Protagonistas de 8 categorias em discussão. Vai ser um fim de semana duro, como sempre. Os outros concorrentes estão muito fortes. Estou preparada, mas também estou um bocadinho nervosa. Os meus colegas são muito fortes e quero dar o máximo, se quer chegar ao pódio. Estou confiante para esta prova, é uma pista que eu conheço bem. A estratégia é forçar o andamento o máximo possível, tentar ganhar as mangas todas, tentar ganhar o que for possível. Tudo a postos, é hora de arrancar para a pista. Comecemos pela categoria de juvenis. 11 voltas, uma das categorias que mais pilotos têm reunido no Campeonato Nacional e também mais competitivas, com Ivan Domingos e Luís Alves numa luta intensa pelo título. Arrancar bem na primeira manga de qualificação, Luís Alves campeão nacional em título, com kart número 246, que logo à primeira volta já fazia primeiro, atrás a gerir a vantagem sobre os adversários, Ivan Domingos. Mas a luta não se centrou só na frente, pelo terceiro lugar Rodrigo Testa e Lourenço Marques, que não deu descanso. Devido às várias investidas de Lourenço, só à quarta volta é que Testa se conseguiu soltar do pelotão, agarrando a terceira posição até ao final da prova, seguido de Lourenço Marques, que acabou em quarto. A também fazer parte do pelotão ao longo da corrida, João Barros na quinta posição. Ivan Domingos, vencedor das provas em Portimão e Viana do Castelo, com bom ritmo acabou na segunda posição, a quase 2 segundos de Luís Alves, que logo à quinta volta já tinha espaço suficiente para os adversários, gerindo até ao fim da prova. O piloto fez ainda a volta mais rápida, 51 segundos e 79 centésimas. Vamos agora olhar para a segunda manga de qualificação. Um início com alguns contratempos, à segunda volta junto à curva 9, um despiste entre Henrique Cruz e Miguel Silva, que acabou por sair de pista para só regressar à quarta volta. Lourenço Marques, uma presença assídua nos pódios, seguiu em segundo, quando na terceira volta o piloto do kart 289, Ivan Domingos, pôs prega fundo e o ultrapassou, fazendo-o cair para terceiro. Mas uma nova ameaça surgiu depois de muito pressionar. À sexta volta, Rodrigo Testa assumiu a terceira posição e Lourenço Marques a quarta, onde ficaram até ao final da prova. Abaixo a 1 segundo e 103 milésimas de Lourenço, em quinto Tomás Martins, com o kart 275. A gerir a posição desde início num ritmo constante, Ivan Domingos na segunda posição. Depois de vencer a primeira manga de qualificação, Luís Alves a assumir a liderança logo no arranque, confiante e a defender a posição, voltou a ser o mais rápido e conquistou o primeiro lugar com 51 segundos e 98 centésimas como volta mais rápida. Vamos à corrida final da categoria de juvenis, constituída por 15 voltas. Pole position e arranque marcado pela liderança de Luís Alves, mas não sozinho. Um pelotão de mais 3 pilotos rodavam juntos, Rodrigo Testa, Ivan Domingos e José Barros. Mas os holofotes não estavam só virados para o lugar mais alto do pódio. Numa luta intensa pela quinta posição, Lourenço Marques e Tomás Martins, que assumiu a posição já perto do fim. Mas como de surpresas são feitas as corridas, na última volta surgiu Henrique Cruz, ele que chegou a rodar em sétimo para terminar em quinto. Voltando à frente da corrida, um pelotão muito consistente de 4 pilotos. Já perto do fim, uma distração de José Barros afastou do grupo para rapidamente recuperar e surgir novamente na última volta. Tudo em aberto, nervos à flor da pele para descobrir quem era o novo campeão de juvenis. Um toque ditou o futuro. Ivan Domingos, um dos preferidos à vitória, ainda saiu fora de pista e caiu para a penúltima posição. Depois de aproveitar o azar de Ivan, Lourenço Marques terminou na quarta posição. A fechar o top 3, José Barros, a 208 milésimas do segundo classificado, Luís Alves. Quem levou a melhor foi Rodrigo Testa, que acelerou até ao primeiro lugar do pódio da corrida do Bombarral.
Cheguei à última curva em terceiro lugar e nessa última curva o Luís Alves e o Ivan Domingos tocaram-se e eu passei por dentro e consegui ganhar. Contas feitas, o segundo lugar e a queda de posições de Ivan fizeram então de Luís Alves o campeão de juvenis. Depois apareceu o teste e pronto, fiquei segundo, mas mesmo assim consegui conquistar o tricampeonato e estou contente. Passamos agora para a categoria de cadetes, 10 voltas, 10 pilotos a alinharem na grelha. Logo nas primeiras voltas luta pelo quarto lugar, com várias trocas de posição entre António Santos e Manuel dos Santos, que acabou por cair vários lugares. Uma corrida em que as lutas travadas surgiram aos pares. Pelo terceiro lugar, Santiago Alves em confronto direto com António Santos, que veio a fazer um campeonato em crescendo. Na frente, com um bom andamento, Adriano Sun, que se viu ameaçado à quinta volta por Miguel Couteiro. Já na penúltima volta, um novo par surgiu, João Gouveia e Tiago Lima, pelo quinto lugar, com Gouveia a sair vitorioso por 215 milésimas na quinta posição. Já António Santos, apesar de ter cortado a meta em terceiro, terminou na quarta posição devido a uma penalização por circulação dentro dos corredores, ajudando Santiago Alves a fechar em terceiro. Quem também sofreu a mesma penalização foi Miguel Couteiro, apesar de não descer posições. Segundo lugar, desde o início até ao fim da prova. Líder com 54 segundos e 489 milésimas como volta mais rápida, Adriano Sun, o piloto luso-espanhol, que dominou quase todas as jornadas. Vamos até à segunda manga de qualificação, com Adriano Sun a assumir desde cedo a frente, com alguma vantagem sobre os adversários. Atrás do piloto seguia Santiago Alves, até que na terceira volta foi a vez de Miguel Couteiro assumir a segunda posição até ao fim. Uma volta recheada de trocas, com António Santos a ultrapassar João Gouveia, que acabou na quinta posição. Luta aguerrida pelo último lugar do top 3, com o kart 120 de António Santos, em quarto apenas 132 milésimas do terceiro, Santiago Alves. Adriano seguiu sozinho na frente ao longo de toda a prova. À sexta volta já tinha 6 segundos de avanço, mas no final foram 8 a separá-lo. Olhamos agora para a corrida final na categoria de cadetes, composta por 11 voltas à pista. Tal como aconteceu na segunda manga de qualificação, Adriano partiu forte e começou a dominar sozinho desde o início, com grande espaçamento. Atrás, uma dupla composta por Santiago Alves e Miguel Couteiro, que surgiu à quarta volta em segundo. Depois de cair para terceiro, Alves voltou a ser ultrapassado, desta vez por António Santos, que sem baixar os braços e ambicionar cada vez mais, na penúltima curva subiu até ao segundo lugar, onde se manteve. Logo atrás, a apenas 19 milésimas, Miguel Couteiro a encerrar o pódio. Na quarta posição terminou o kart 115 de Santiago Alves e em quinta cortar a meta João Gouveia. Como não podia deixar de ser, o grande vencedor e campeão da categoria cadetes, Adriano Sun. Correu bem, ganhei, meti ventaja, estuvo todo bem, o kart está bem, muy bem todo, estamos muy contentos com o resultado. Vamos agora à primeira qualificação da categoria Júnior, 15 voltas, 11 pilotos. Partida com luta entre pilotos do Norte, Guilherme Oliveira de Vila Nova de Gaia e Afonso Ferreira de Braga, rodaram em luta direta durante várias voltas, ao contrário de João Galveias, que logo à segunda seguia sozinho em terceiro, confiante da sua posição, assim como Guilherme Guzmão em quarto. Depois de algumas voltas em quinto lugar, Tomás Caixeirinho perdeu a posição para o 368 de Sérgio Rodrigues, para mais tarde, à oitava volta, conseguir recuperar a quinta posição, tentando ainda chegar à quarta, mas sem efeito. 13 centésimas separaram Caixeirinho do quarto lugar de Guzmão. Depois de várias tentativas de ultrapassagem, uma luta interessante e sem dar tréguas do início ao fim, Afonso Ferreira foi o piloto mais rápido, com 47 segundos e 538 milésimas. No entanto, não chegou para derrubar a Guilherme Oliveira, que a competir pelo primeiro ano em Júnior terminou a primeira manga com uma vitória.
Viramos agora as atenções para a segunda manga de qualificação, com Guilherme Oliveira, Afonso Ferreira e Caixeirinho confiantes a seguirem isolados na frente. Atrás, luta entre Gusmão, que à quarta volta perdeu o quarto posto para Galveias, e ainda mais atrás João Vairinhos, com problemas no carburador durante a primeira manga. Na segunda, sem tirar o pé, conquistou a sétima posição a João Ferreirinha. Uma corrida com os lugares da frente decididos desde cedo, à exceção do quinto lugar, que a partir de metade da prova foi discutido entre o piloto de Évora, Guilherme Gusmão, e também Rodrigo Leitão, que acabou por assumir a sexta posição. No final, em quarto, terminou João Galveias, a 83 centésimas de distância de Tomás Caixeirinho em terceiro. Afonso Ferreira foi segundo lugar com o CAR 326. Mais uma vez, domínio de Guilherme Oliveira a vencer a prova. Vamos agora até à corrida final da categoria de Júnior, com 17 voltas à pista do Bombarral. Arranque da prova marcado por um acidente entre Caixeirinho e Ferreirinha, logo na primeira curva, reajustando algumas posições diferentes em relação à grelha de partida. À quarta volta, pelotão formado entre vários pilotos, lugares irregulares. João Vairinhos foi um dos protagonistas, terminando na sétima posição, a 18 centésimas de Sérgio Rodrigues, que acabou em sexto. Fiquei um bocadinho para trás no acidente, porque não havia espaço, tive que ir a direito pela curva e perdi um bocadinho aí e depois fui tentar recuperar e acabei colado aos primeiros. Logo na frente, a 438 milésimas Rodrigo Leitão, em quinto lugar, e ainda a 102 milésimas em quarto, João Galveias. A fechar o pódio teve lugar Guilherme Gusmão, um dos principais protagonistas da categoria ao longo do campeonato, também ele a fazer parte do pelotão ao longo da corrida. A seguir sozinho, a gerir o segundo lugar com o kart número 326, Afonso Ferreira. E a conquistar o triunfo da categoria com 47 segundos e 709 milésimas como volta mais rápida, o campeão de Júnior Guilherme Oliveira. Eu quando cheguei aqui já era campeão nacional, mas como todas as corridas são um desafio e quis tentar dar o meu máximo. Nas mangas conseguimos gerir bem o andamento e atacar na final. Foi um fim de semana bastante positivo. Vamos agora ver as corridas dos mais novos, categoria de iniciação, primeira manga de qualificação, 4 voltas. A partir da pole position e a apanhar balanço desde o início, Pedro Moura foi o melhor no arranque, mas logo atrás seguiam Diogo Caetano, estreante na competição, e José Maria Gouveia em luta com Tomás Alves. Tomás Alves andou taco a taco com Gouveia, foi o mais forte e conquistou o terceiro posto. Diogo Caetano, que seguiu em segundo ao longo da prova, na última volta acabou por sair de pista por pensar que a prova tinha chegado ao fim, abrindo então espaço a José Gouveia para conquistar a segunda posição. Pedro Moura procurava mais uma vitória e assim foi. Sem acusar pressão, foi o vencedor com a volta mais rápida de 1 minuto, 21 segundos e 749 milésimas. Avançamos agora para a segunda qualificativa da categoria de iniciação. Tal como na primeira manga, Pedro Moura com um bom arranque, seguido de Diogo Caetano, que nas curvas tentou por várias vezes ultrapassar. E tantas vezes vai o cantar à fonte, que à terceira volta na reta conseguiu, seguindo então Diogo em primeiro. Mas Moura não se deixou ficar e voltou a ultrapassar o estreante. Moura, Diogo Caetano e José Gouveia juntos, tudo em aberto até ao último segundo, decidido na meta com vitória de Gouveia, que de terceiro passou para primeiro. Pedro Moura fez segundo com 193 milésimas de diferença e Diogo Caetano terceiro a 456 milésimas. Em quarto terminou Tomás Alves, ele que fez a volta mais rápida de 1 minuto, 22 segundos e 255 milésimas, e por fim, em quinto, Joana Lima. Vamos à corrida final de iniciação. Estava tudo em aberto para conhecer o campeão da categoria e logo no início os dois grandes protagonistas, Moura e Gouveia, partiram juntos apesar das ameaças do estreante Diogo Caetano. Em quinto do início ao fim ficou Joana Lima, ela também em estreia.
Em terceiro, Diogo Caetano, isto porque tudo indicava que os lugares permanecessem intactos até ao fim, mas a surpreender na última volta, Tomás Alves pôs prega fundo, conquistando o segundo lugar a 5 segundos de diferença da vitória de Pedro Moura. Campeão de iniciação e ainda vencedor da volta mais rápida, José Gouveia fechou então o lote dos 3 da frente. Sinto-me bem e sinto-me um campeão. Vamos agora olhar para a corrida de X30 Shifter, que se subdivide em 2 categorias, X30 Shifter e X30 Shifter Júnior, 15 voltas, 9 pilotos. A pole position foi garantida por Bruno Ponte, mas o melhor no arranque foi mesmo o Tiago Teixeira, que voltou a não dar hipótese à concorrência, ele que saiu vitorioso nas 2 primeiras provas do campeonato. Mais atrás seguia André Serafim, protagonista de lutas interessantes ao longo das jornadas. Terminou na 5ª posição com apenas 412 milésimas, a separá-lo do 4º posto conquistado por Rita Teixeira, única mulher em pista. A também impor um ritmo forte, Rodrigo Ferreira a fechar o top 3. Uma corrida com grandes picardias. À 13ª volta, junto à última curva, Johan a tentar fechar, passou para a frente da competição, enquanto Tiago Teixeira perdia posições para na última volta sofrer um despiste e sair fora de pista. Apesar de ter cortado a meta em segundo lugar, Bruno Ponte foi desqualificado devido a comportamentos ou conduta antidesportiva. Assim sendo, no segundo posto, Hugo Marreiros, que chegou a rodar isolado em 5º, para no final terminar a 893 milésimas de Johan Sousa, vencedor da primeira manga. Tempo de olharmos para a segunda manga da categoria X30 Shifter. Bruno Ponte, Johan Sousa e Rodrigo Ferreira a destacarem-se na frente logo ao início da segunda manga de qualificação. Lutas travadas pelos 4º e 5º postos, tal como na primeira manga. André Serafim, com o kart de 454, acelerou até à 5ª posição. Em 4º lugar ficou Hugo Marreiros. A conquistar posições do último lugar e sem baixar os braços, Tiago Teixeira fechou o top 3, muito próximo do segundo classificado, Rodrigo Ferreira, a apenas 567 milésimas. Bruno Ponte foi o grande líder do início ao fim, mas num fim de semana em que vários erros foram cometidos, o piloto acabou por ser penalizado em 10 segundos e posteriormente desqualificado por comportamento ou conduta antidesportiva. A tirar o melhor proveito da sua experiência, Johan Sousa saiu então vitorioso em mais uma manga de qualificação. Vamos à corrida final, X30 Shifter, 17 voltas. Arranque muito forte do bicampeão nacional Johan Sousa, que logo à primeira volta já tinha uma margem confortável para os restantes adversários. Atrás, Rodrigo Ferreira ia travar uma luta intensa pela terceira posição, Marreiros, Teixeira e Ponte. Mas tudo podia acontecer e mais uma surpresa. À 7ª volta, Marreiros teve problemas com o kart de 467, acabando mesmo por abandonar a corrida. Uma prova em que a paciência foi a maior virtude e em que os pilotos atacaram só mais perto do fim. Em 5º lugar ficou Simão Ventura, apenas 737 milésimas de André Serafim, 4º classificado. Entre várias trocas de posição, Tiago Teixeira acabou no 3º posto, protagonista da volta mais rápida, 45 segundos e 538 milésimas, e ainda campeão em X30 Shifter. Parti de 6º geral, 3º da minha categoria, agora na final, e consegui a vitória na minha categoria, mas foi uma corrida bastante frustrante, entrando em guerras que não eram do meu campeonato, levei muitos toques desnecessários, mas pronto, acabou por correr bem. Ganhei o campeonato este ano e fico feliz por isso, porque era o objetivo inicial no início da época. No 2º posto terminou Rodrigo Ferreira e em primeiro o piloto do entroncamento, tricampeão nacional, Johan Sousa. Parti de primeiro, fiz um excelente arranque, consegui logo ganhar vantagem desde o início e depois foi sempre tranquilo até ao final e conseguimos também melhorar um bocado o setup do karting e assim conseguimos chegar ao primeiro lugar e acabar em grande no campeonato. Tempo de olhar para a primeira manga da corrida X30 Super Shifter.
Dentro da X30 Super Shifter Master, um toque entre Joel Magalhães e Paulo Martins, logo na primeira curva, não ditou o destino de Magalhães. Caiu várias posições, mas a dar luta, o homem da corrida, que ainda teve um problema na última volta, conseguiu alcançar o terceiro posto e ainda fazer a volta mais rápida com 45 segundos e 338 milésimas. Rui Bastos, colado ao piloto Francisco Castro, sem dar descanso aos adversários, alcançou o segundo lugar da categoria. Vítor Mendes foi o mais forte dos Master, já com vantagem à terceira volta. Terminou na primeira posição, ele que foi campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal da categoria no ano anterior. Dentro da categoria X30 Super Shifter Gentleman, destaque para Elídio Fernandes, que sempre à procura da melhor posição terminou em segundo, antes de Frederico Castro, que sem facilitar a vida aos adversários, fechou a primeira manga de qualificação na frente. Vamos agora para a segunda manga de qualificação da categoria X30 Super Shifter Master. Joel Magalhães foi mais uma vez autor de bons momentos ao longo da prova. No entanto, um despiste quase no fim da prova deixou-o fora dos lugares de frente. Diogo Teixeira, mais forte que na primeira manga, deu que falar. Terceiro posto a 2 segundos de Rui Bastos, que a rodar sempre no lote da frente terminou em segundo da categoria. Já Vítor Mendes, o piloto de Felgueiras, sozinho e confiante, dentro da categoria alcançou mais uma vez o primeiro lugar. Em X30 Super Shifter Gentleman, a história manteve-se. Elídio Fernandes no segundo posto com 3 segundos e 408 milésimas, a separá-lo de Frederico Castro, sozinho ao longo da prova na liderança da categoria. Vamos agora para a última e derradeira corrida do fim de semana, categoria X30 Super Shifter Master. A não se fazer esquecer dentro da competição, Paulo Martins foi pressionando os adversários até que já perto do fim conseguiu ultrapassar e assim terminar no último lugar do pódio. Em segundo, o Joel Magalhães, depois de trocas com Diogo Teixeira durante as primeiras voltas, seguiu colado a Vítor Mendes, que foi o grande vencedor da categoria. Foi um fim de semana feliz, o nosso adversário estava muito forte, mas felizmente as corridas estiveram a meu favor e é claro, é uma felicidade muito grande. É o terceiro ano consecutivo que ganha Master e para mim é uma felicidade tremenda. Em X30 Super Shifter Gentleman, Elídio Fernandes conquistou o segundo posto e Frederico Castro, cheio de garra com um bom andamento, saiu vitorioso dentro da categoria. Desde o primeiro minuto estivemos sempre competitivos. Foi um fim de semana também a gerir muito, porque estava em disputa ao campeonato. Mas tecnicamente estivemos irrepreensíveis, a máquina respondeu sempre bem. E então foi um fim de semana perfeito. Um campeonato que deu muito que falar, novos desafios, muita adrenalina e a saudade que fica do fervor das corridas. Eu fico triste, mas por isso eu peço sempre aos meus pais para de vez em quando vir só dar umas voltinhas, já que não as corridas acabam. Espero que no próximo ano evolua ainda mais e que consiga obter o mesmo resultado. Para o ano cá estaremos novamente, o objetivo é sempre o mesmo, ganhar, e estaremos sempre mais fortes. As emoções não acabam por aqui. Dias 7 e 8 de outubro, prova para a Taça de Portugal no circuito de Braga. Cumprida a última prova, chegamos ao fim de mais uma edição do Campeonato Nacional de Karting,
onde não faltaram campeões.